Resolução CREF 4/SP número 014/2003, dispõe sobre o cargo e função do responsável técnico nos estabelecimentos prestadores de serviços no campo das atividades físicas, desportivas e similares no Estado de São Paulo e dá outras providências. O presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Estatuto do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, CREF 4/SP, considerando o disposto nas leis números 9.696/1998 e 6.839/1980, considerando o disposto nas resoluções CONFEF números 2100, 2599 e 4602, considerando a necessidade de proteger o indivíduo e a coletividade do exercício profissional e educação física por pessoas não habilitadas, considerando a especificidade técnica das instalações e equipamentos utilizados nos serviços prestados à sociedade no campo das atividades físicas, desportivas e similares, considerando que é prerrogativa do profissional de educação física a assistência, assessoria, consultoria e auditória técnica em estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços à sociedade no campo das atividades físicas, desportivas e similares, considerando o deliberado na reunião plenária do CREF 4/SP, em 26 de abril de 2003. Resolve. Artigo 1º. O cargo de responsável técnico, RT, nos estabelecimentos prestadores de serviços no campo da atividade física, desportiva e similares é exercido pelo profissional de educação física, graduado e inscrito no CREF 4/SP. Parágrafo único. Nos estabelecimentos prestadores de serviços no campo da atividade física ou desportiva, em uma única modalidade, o profissional provisionado nessa modalidade poderá ser o responsável técnico. Artigo 2º. A função de responsabilidade técnica, RT, da profissão de educação física compreende a responsabilidade técnica profissional e ética perante o CREF 4/SP, pelo que é oferecido pelo estabelecimento prestador de serviços no campo das atividades físicas, desportivas e similares em atenção às determinações do Código de Ética da Profissão de Educação Física. Parágrafo 1º. Havendo quadro técnico, o mesmo deverá ser ouvido na determinação das normas técnicas do estabelecimento, as quais sendo estabelecidas deverão ser respeitadas por todos. Parágrafo 2º. Os profissionais de educação física, integrantes do quadro técnico, são os responsáveis únicos pelas atividades profissionais que desenvolvem, Código de Ética, artigo 1, item vi, ficando sujeitos a responder pela responsabilidade ética, civil e penal das mesmas. Artigo 3º. A responsabilidade técnica, na profissão de educação física, deve ser pautada: alínea A. Na legislação referida nesta resolução. Alínea B. No Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Alínea C. Nas demais resoluções do CONFEF e CREF 4/SP. Artigo 4º. Para assumir o cargo de responsável técnico, o profissional de educação física deverá considerar: alínea A. Risco aos usuários relacionado às condições que a prática das atividades físicas, desportivas e similares exigem. Alínea B. A diversidade dos serviços prestados pelo estabelecimento, assim como das instalações, equipamentos e materiais técnicos. Alínea C. O quadro técnico de profissionais, assim como as atribuições específicas de cada um dos seus componentes. Parágrafo único. É vedado ao profissional de educação física contratado como fiscal do CREF 4/SP,
assumir responsabilidade técnica em estabelecimentos prestadores de serviços no campo da atividade física, desportiva e similares. Artigo 5º. O profissional de educação física poderá ser responsável técnico por mais de uma pessoa jurídica para tal. Deverá comprovar junto ao CREF 4/SP disponibilidade e compatibilidade quanto ao tempo a ser dispendido para cumprir as responsabilidades para o exercício da função. Artigo 6º. O profissional que deixar a função de responsável técnico deverá comunicar o fato ao CREF 4/SP no prazo máximo de 15 dias para baixa da responsabilidade técnica. Artigo 7º. No caso de afastamento temporário por até 60 dias da função de responsável técnico, o profissional de educação física deverá comunicar o fato por escrito ao responsável pela pessoa jurídica, isentando-se, assim, de suas responsabilidades durante o período de afastamento. Parágrafo único. Deverá ser designado, através de documento escrito e assinado, um responsável técnico substituto para o período de afastamento do titular, sem necessidade de informar ao CREF 4/SP. Artigo 8º. O responsável técnico que não cumprir as determinações desta resolução responderá a processo ético disciplinar. Artigo 9º. Os casos não previstos serão analisados pelo CREF 4/SP. Artigo 10. Revoga-se a resolução CREF 4/SP número 04 e as demais disposições em contrário. Artigo 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.